Graça e paz, a paz do Senhor, irmãos, do canal Intercessor Wellington Lucena. Ó quem está ali atrás, ó. Negão. Ei, negão. Vem cá, vem. Então eu estou trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, hoje eu vim esclarecer a dúvida de uma inscrita que se chama Laila, que ela me perguntou a respeito da intercessão. Se eu sofro alguns contra-ataques em eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos que queimam na minha casa ou na lavanderia, então vou explicar para vocês. Sim, irmã Laila, acontece sim. Essa área, quando a gente mexe com intercessão, que a gente está batalhando contra os demônios, principalmente na vida das pessoas, então a gente recebe o contra-ataque, porque lá no inferno os demônios fazem reunião para contra-atacar aquela pessoa que está atacando eles no mundo espiritual através da oração, através da intercessão. Então eu recebo sim contra-ataques e eu vou explicar para você a dica, o que você tem que fazer para repreender todos esses contra-ataques. Eu costumo usar óleo ungido. Eu pego óleo ungido e passo principalmente nos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. Então, na minha lavanderia, eu tenho o hábito de sempre estar ungindo os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos na minha casa, na minha lavanderia. Nesses dias aí tem um vídeo meu atrás que eu mostrei. Quando eles não queimam, irmão Laila, quando os demônios não queimam e estragam, o que é que eles vão fazer? Eles vão causar como se fosse uma confusão, principalmente em computador. Tem um vídeo meu atrás que já mostrou, tipo assim, eu tentava abrir uma página, automaticamente fechava. Aquilo ali é ataque de demônios. São ataques de demônios que ocasionam em eletrodomésticos. Eu estou aqui na minha chácara, viu, gente? Né, negão? Que é inseparável. Outra coisa também, irmão, lá aproveitando que esse cachorro está aqui. Então tem hora que a gente está batalhando, esse cachorro, coitado, tem hora que ele fica doente lá na lavanderia, ele chega, ele fica triste. Por quê? Porque os animais são sensíveis. Esse cachorro aqui mesmo, ele tem uma sensibilidade espiritual enorme. Quando as pessoas são más, pessoas que têm... Às vezes não são nem as pessoas, mas elas estão carregadas de demônios. O que acontece? O cachorro, ele costuma estranhar, ele costuma ficar estranho com pessoas que têm uma carga negativa espiritual. Eu vou mostrar para vocês aqui o tipo de ataque. Isso aqui eu estou no meu terreno, aqui na minha chácara. Percebam uma coisa aqui, ó. Todas as plantas aqui, vocês estão vendo que isso aqui é mato, gente. Isso aqui é capim. Vocês estão vendo como é que isso tudo aqui está verde? Agora olha que estranho aqui, ó. Olha essa planta aqui, estranho como é que ela ficou. Ela estava, nesses dias, ela estava verdinha. Hoje a planta está toda morta. Isso significa que é contra-ataque de Satanás. Por quê? Como é uma coisa que está pertencendo a mim aqui, eu estou num terreno meu, então isso significa que são ataques satânicos que os demônios eles tentam investir. Então quando eles não conseguem me atacar, eles vão atingir coisas próximas a mim. Então são plantas, animais, alguma coisa que eu tenho alguma estima. Então os demônios atacam sim alguma coisa que tem vida. Quando, por exemplo, os demônios tentam me atacar, eu estou em batalha espiritual contra eles. Se eles não conseguem me atingir, eles vão atingir quem? É um cachorro que vai ficar doente, ou vai ficar meio desorientado, ou é uma planta, igual aqui no meu terreno. Então, por exemplo, na porta da minha lavanderia tem um jardim que nesses dias atrás a prefeitura daqui de Poté realizou uma planta, as plantas, né? Vou ficar aqui perto de negão, né, negão? Realizou a questão das plantas, tornou plantar de novo lá, porque eu tinha plantado, tinha quebrado. Aí a prefeitura daqui foi lá e plantou. O que aconteceu? As plantas que estão na porta da minha lavanderia, todas elas murcharam. Então a situação está bem feia, mas eu sei que ali é o quê? É muita inveja que lança contra meu comércio. É contra-ataque espiritual. Então tudo isso reflete, se não pega na pessoa que está protegida, vai atingir o quê? Vai ricochetear nos animais, vai ricochetear nas plantas, né, negão? Olha o coitadinho como é que fica, ó. Ele tá tristinho, entendeu? Ele tá meio abatido, eu tenho percebido. Mas assim, graças a Deus, e esse cachorro tem uma sensibilidade espiritual enorme, gente.
Ele tem uma sensibilidade espiritual enorme. Então acontece muito isso, irmã Laila. A orientação que eu te peço é você ungir os objetos de sua casa. Gente, se eu for contar tanta coisa que acontece, sabe uma coisa muito comum que acontece às vezes quando eu estou dormindo e eu estou em batalha espiritual? Eu faço a intercessão, aí eu vou dormir, a janela começa a tremer, os vidros, com aquele tremelique, aquele barulho de tremor, parece que está tendo um terremoto no meio da casa. Teve um dia que eu ia pegar até para gravar, mas quando eu peguei o celular para filmar, aí o barulho parou, porque eu sei que é espiritual. Já aconteceu também eu tentar dormir, aí começa aquele tremelique na janela e fica parecendo que eu tá tendo um terremoto na casa. Aí eu começo a orar, interceder para repreender, mas a gente sabe que é contra-ataque espiritual. Vou dar um exemplo aqui hoje, o que aconteceu. Eu fui na casa de uns amigos meus, um casal jovem empresário aqui de Poté, fui conversar uma coisa muito importante com eles. Eles não são evangélicos, viu? Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, que eu apertei o interfone e eu subi para conversar, inicialmente quando eu cheguei, estava uma tranquilidade. Aí a gente começou a debater um assunto e tal, ainda mais hoje que é véspera de feriado. Gente, a partir do momento que eu comecei a adentrar no assunto, que era algo muito importante, eu comecei a perceber o agir de Satanás. Aí de uma hora para outra, a campainha começou a tocar, aí já veio uma pessoa trazer móveis. Quando pensa que não, que os homens foram embora, o interfone tocou de novo. Aí uma mulher pegou e mandou me chamar para tirar a bicicleta que eu tava lá da porta da loja dela, que inicialmente ela não tinha criado nenhum caso. Mas eu observando ali, eu tava vendo que era o agir do diabo, era o agir de Satanás. Então o diabo, os demônios, os inimigos da nossa alma, eles agem assim. Quando eles não usam pessoas, eles tentam ocasionar prejuízos com eletrodoméstico, queima de aparelho eletrônico, morte de planta, igual aquela que eu mostrei ali. Sempre eles dão alguma forma de atacar, gente. O importante é a gente ter discernimento e sabedoria espiritual para enxergar quando os ataques vêm dos demônios. Aqui, ó, por exemplo, essa planta aqui, ó. Então, vocês podem perceber que aqui está tudo verdinho, ó. Todas as plantas estão verdes. Agora só essa aqui que do nada, nesses dias essa planta estava bacana. Do nada a planta pegou e já morreu. Ô gente, outra coisa também que eu consigo perceber, por exemplo, hoje o céu está nublado. O céu está nublado. Então muitas das vezes eu consigo enxergar uma opressão satânica através do céu. Dependendo como é que está o céu, porque a Bíblia fala que as potestades, elas estão no segundo céu. Então tem muitos demônios que têm controle sobre o clima, aquele peso, aquele céu escuro que dá uma impressão até de tristeza. Isso aí é ataque espiritual. É ataque espiritual. Então, meus amados, essa é a questão da dúvida que eu vim esclarecer da irmã Laila. Outra coisa, irmã Laila, para você ter uma noção, eu costumo assistir um filme que se chama Premonição. Tem um filme que passa, eu já assisti muito na época, né? Antigamente, mas tem hora que parece que eu estou vivendo aquilo ali, aquele filme Premonição. É como se eu visse as coisas, o agir de Satanás. Ô, gente, tem tanta coisa que já aconteceu. Na época que eu peguei Covid, eu afastei da minha lavanderia. Aí eu dava as ordens para os meus funcionários através de grupo aqui de WhatsApp. Então, eles mandavam para mim as demandas, as dúvidas, e eu através do grupo ia respondendo. Gente, foi a época que mais aconteceu coisa estranha na minha lavanderia. Foi vidro de álcool que derramou e estragou muito documento. É muita coisa estranha mesmo, que você fica assim, imaginando que dá para você perceber que é algo... e diabolicamente espiritual, que não tem outra condição não. É um vidro de álcool que, às vezes, se a gente não vigiar que está perto ali de documento que caiu e manchou os documentos tudo, a gente tem que tomar cuidado que essa questão de aparelho eletrônico está próximo de água para não dar um curto-circuito. Então como eu tenho uma visão espiritual muito aguçada, eu tenho que andar em estado de vigilância constante. O meu grau de vigilância ele é alto. Por quê? Porque como eu sei que os demônios agem através dessas brechas, então eu não posso facilitar para eles atuarem. Eu não posso facilitar. Se eu sei que o álcool não pode ficar perto de alguma coisa inflamável, então eu não posso deixar o álcool perto de alguma coisa que vai gerar o combustível, a faísca. Vocês estão me entendendo? É assim que a pessoa
que agem, principalmente a gente que é alvo do inferno, os intercessores. Então essa é a dúvida que eu venho esclarecer aqui para a irmã Laila que me perguntou. Eu deixo a saudação da paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.